Fala, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que retorna ao canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não me conhece, já se inscreva no canal e assinale o sininho de notificação, beleza? Peço que você já chegue deixando aquele like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Este que é mais um quadro da série Tudo sobre Flamengo, para falar a respeito de uma situação que tem alvoroçado a torcida rubro-negra nas últimas horas. A possibilidade de o Flamengo perder o lateral direito Rafinha, contratado em junho do ano passado. Ele que havia defendido o Bayern de Munique nas últimas temporadas, encerrou-se o seu contrato e ele, sem ônus, voltou ao futebol brasileiro, onde ele não atuava desde que defendeu o Coritiba em 2005. Mas o que há de verdade nisso tudo? Realmente existe a possibilidade de Rafinha retornar ao futebol do exterior? É o que vamos falar a respeito disto durante este vídeo. Peço que você assista até o final. E se você discordar de algo que eu disser, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo ao final do vídeo. Então vamos começar a respeito da principal situação que suscitou esta possibilidade. A descoberta de que no contrato assinado por Rafinha, lá atrás, em junho, quando ele aceitou a proposta do Flamengo e veio ao rubro-negro, onde ele foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América, além do vice-campeonato mundial, o atleta exigiu que seu contrato o liberasse sem ônus, desde que ele recebesse uma proposta de um clube da Europa. Isso mesmo, em caso de proposta de um clube da Europa, Rafinha poderia sair a qualquer tempo, ele que assinou até junho de 2021, ou seja, assinou por 2 anos com o Flamengo, mas durante este período de contrato, se surgisse uma proposta vinda do exterior, ele poderia aceitá-la e o Flamengo não precisaria ser indenizado nesta circunstância. Na verdade, foi uma cláusula pro forma, afinal de contas, todo mundo sabe, ele também veio sem ônus ao rubro-negro. Simplesmente encerrou-se o seu contrato no Bayern de Munique, Flamengo não precisou compensar o clube alemão e assinou diretamente com o atleta. Primeiro um pré-contrato e depois o contrato de maneira efetiva e ele sendo apresentado e fazendo aí, às vezes, já em julho, né, como lateral direito titular do Flamengo, e ele é considerado o titular absoluto, e mais, é considerado o melhor jogador da posição em atividade no futebol brasileiro. E tem até justificativa essa situação da torcida, essa grande apreensão por conta da possibilidade de perder Rafinha, principalmente pelo fato de que o Flamengo não tem jogadores à altura na reposição dentro do elenco. Aliás, poucos clubes no país teriam titulares no mesmo nível do Rafinha ou próximos do nível do Rafinha. Eu diria que do nível do Rafinha ninguém tem. Talvez o São Paulo com o Daniel Alves, só que o Dani Alves está querendo jogar na posição de meio campo, não tem atuado na lateral direita. Mas se atuasse na lateral direita, a gente poderia até fazer uma comparação. Muito embora o Rafinha tenha tido uma atuação melhor, um desempenho melhor com a camisa do Flamengo do que o Daniel Alves vestindo o manto do São Paulo. Mas fato é de que ainda o Flamengo negociou o substituto imediato, ou pelo menos o jogador que era considerado o substituto imediato do Rafinha na temporada passada, que foi o Rodinei. Ele que foi liberado por empréstimo até o fim do ano ao Internacional. Sobram no elenco, além do Mateuzinho, jogador que recentemente foi contratado na temporada passada ao Londrina, ainda com a idade júnior, e este ano efetivamente vai ser incorporado ao elenco de profissionais. É um atleta muito promissor, mas ainda não está maduro o suficiente, quem sabe, para alcançar uma condição de titular. E também o João Lucas, que no ano passado se notabilizou na belíssima campanha do Bangu, foi um dos destaques do Bangu na disputa do campeonato estadual do Rio de Janeiro. No entanto, parece que sentiu o peso da camisa e ainda não conseguiu mostrar a que veio. Então a torcida fica apreensiva, até porque
Hoje o Flamengo não tem um substituto imediato à altura para o Rafinha. E se ele sair, o Flamengo necessariamente teria que se lançar ao mercado para contratar outro jogador. Aliás, o Flamengo já está se lançando ao mercado para repor um lateral direito no elenco para que seja um reserva imediato, para que possa servir de opção para a comissão técnica chefiada pelo português Jorge Jesus. Então muita gente começou a especular essa possibilidade, principalmente pelas declarações que deu o Rafinha com relação a tudo que ele viveu no exterior, as passagens vitoriosas, principalmente no Bayern de Munique, as homenagens que ele recebeu no final do ano passado e início desse ano no clube alemão da Baviera. Mas a verdade é que, apesar, não quero aqui discordar dos meus amigos do UOL Esportes, que foi o primeiro lugar a noticiar esta circunstância, e eles na matéria dizem que consultaram duas pessoas ligadas ao jogador e que essas duas pessoas confirmaram que ele teria reclamado das adaptações que ele e sua família tiveram que fazer e ainda estão passando no retorno ao futebol brasileiro, principalmente no que diz respeito a essa circunstância, esse caos no Rio de Janeiro, a questão da violência, coisa que não existe na Alemanha, que é um país muito mais organizado. Tudo bem, lógico que isso existe, mas, pelo menos, pelas apurações que eu pude fazer, em nenhum momento, por conta disso, ele teria cogitado retornar ao futebol europeu. Ele teria se arrependido de voltar ao Brasil para atuar pelo Flamengo, até porque era um projeto de vida do jogador. Já antes, um ano antes do encerramento do contrato com o Bayern de Munique, ele já havia chegado à conclusão de que não gostaria de ter o seu contrato renovado, tanto que o Bayern chegou a acenar com uma renovação de um contrato, seria lógico, um contrato diferente aí, com cláusulas de desempenho e tal, até pela idade do jogador, que já conta com 34 anos, mesmo assim ele não preferiu ficar lá. Ele tinha até propostas de outros clubes da Europa. Lógico que não clube de primeira linha, mas clubes organizados, com estrutura, que pagam salário em dia. Então ele poderia ter ficado na Europa, mas não, ele preferiu vir ao Brasil e jogar com a camisa do Flamengo. Ou seja, foi decisão dele, opção dele, e ele tinha sim o apoio da família. Então, justamente com relação a isso, lógico que é difícil este período de adaptação, no entanto a adaptação dele dentro de campo foi fantástica, foi quase que imediata. O jogador parece que sempre atuou no futebol brasileiro, é claro, a habilidade, a técnica, isso ajuda muito a este período, a encurtar a adaptação do jogador. Mas fato é que ele se incorporou rapidamente ao elenco, já está perfeitamente ambientado, já está identificado com a torcida. Todo mundo lembra, ele que gosta daquele sambinha, gosta dos repentes, e mandou vários desses repentes a respeito de Flamengo, brincando, fazendo gozações, com personagens que foram adversários do rubro-negro. Então o atleta está perfeitamente ambientado ao futebol brasileiro e ao Flamengo. A questão da adaptação é com relação ao dia a dia, da vida em sociedade, o que é uma outra circunstância, e aos poucos ele vai conseguindo também se adaptar, além de sua família. Mas a verdade é que não existe essa possibilidade, vamos dizer assim, num curto prazo, dele deixar o Flamengo. A não ser que haja uma grande proposta, que não vai acontecer. Afinal de contas, o Rafinha, repito, já tem 34 anos. Os grandes clubes da Europa procuram laterais, até porque exigem bastante de seus laterais, e procuram jogadores mais jovens para contratar. Evitam a contratação de atletas com mais longevidade. As exceções, lógico que existem. O próprio Daniel Alves, até os 36 anos, estava atuando lá em grandes clubes, inclusive, mas é uma circunstância muito peculiar, é muito particular. A rigor, os clubes da Europa, quando buscam qualificar o seu elenco, buscam laterais mais jovens, até para ter mais tempo, utilizando esse jogador para ter um retorno técnico, o que não é o caso do Rafinha. Eu até diria que talvez esta temporada de 2020 ele continue na lateral, mas eu acredito, não é nenhuma apuração, mas é uma avaliação minha, é uma questão de tempo para que ele venha a migrar para o setor de meio campo, atuando como uma espécie de volante, ou então um apoiador, como o primeiro volante ou segundo homem de meio campo.
Lógico, o Flamengo está desesperado porque o Flamengo quer fazer um novo contrato. Não, o Flamengo já estava pensando em fazer um novo contrato, inclusive estendendo em mais um ano, ou um ano e meio, ou seja, até o final de 2022 com o Rafinha, até porque está muito satisfeito, não somente com o fato de que o atleta tem correspondido dentro de campo, mas pela conduta, pelo profissionalismo e pelo fato de que ele hoje é um jogador extremamente influente no grupo. Ele se tornou um dos líderes do elenco. Então, o Flamengo gosta da influência que ele tem, do exemplo que ele dá para os demais jogadores, principalmente da sua dedicação, mesmo já sendo um jogador consagrado, tendo conquistado grandes títulos e já vetera, já caminhando para o final de sua carreira. Então o Flamengo tem conversado com o representante do jogador, o Lincoln, justamente para estas circunstâncias. Um upgrade salarial, né? O Rafinha, que chegou recebendo entre 700 e 800 mil reais por mês, pode haver aí um reajuste, o salário do jogador se aproximar de R$1 milhão. Lógico que isso vai onerar a folha salarial, mas o Flamengo entende que o Rafinha, até pela circunstância de ser um jogador ímpar hoje, não somente dentro do elenco rubro-negro, mas no futebol brasileiro, em sua posição, que ele merece sim um upgrade salarial. E aí o Flamengo vai tirar esta cláusula, né, que o libera de graça para clubes da Europa e vai colocar aí uma multa. Por exemplo, a multa para clubes do Brasil, né, a multa para o mercado doméstico é de 33 milhões de reais. O Flamengo pode fazer aí um paralelo, colocar um pouco mais para ficar mais resguardado. Beleza? Agradeço enormemente você ter acompanhado meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Peço que você não vá embora. Ao final desse vídeo tem muita coisa aqui para você curtir. Além desse quadro Tudo sobre o Flamengo, você tem comentários sem freio, você tem os gols que eu narro pela Rede Fly e muitas outras coisas. Então passei pelo canal,